tem gente que olha para trás e consegue dar valor àquilo que Deus já arrancou. Tem gente que olha para trás e consegue dar valor àquilo que Deus não quer mais. Tem gente que olha para trás e consegue falar assim: ah, mas era muito melhor. Então está escrito assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Que Deus fale conosco pela sua santa e gloriosa palavra no nome do Senhor Jesus, e que recebamos esta palavra com muito bom grado em nossos corações. Obviamente, se você for pegar o texto e se a gente for analisar o contexto desse texto, Jesus está falando acerca do que vai acontecer naquele dia, quando estiverem dois no campo, um será tomado e o outro ficará para trás. E Jesus começa a explicar acerca do arrebatamento e acerca das coisas que vão acontecer. E depois ele fala assim: qualquer que procurar salvar a sua vida vai perder, e qualquer que a perder vai salvar. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, e uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo-lhe, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Eu fiz questão de ler o texto todo para a gente entender que Jesus está deixando claro aqui que não dá para olhar para trás e pensar nas coisas que ficaram para trás, ou se preocupar com as coisas que talvez você ache que são muito importantes para a sua vida. E nós vamos falar hoje quais são os motivos que levam as pessoas a olhar para trás. Que tipo de motivo pode fazer alguém olhar para trás e querer aquela vida que tinha outrora, ou desejar aquela vida que tinha outrora, ou desejar os bens que tinha, ou desejar, enfim, estar morando no lugar que morava? São tantas coisas, né? Enfim, o ser humano, quando ele está com o seu coração apegado às coisas, ele coloca o seu coração naquilo. E quando ele sente que ele vai perder, ele não quer se desapegar daquilo. Eu poderia dar até um tema para essa mensagem, né? Outro tema: desapega do passado. Acho que esse é um tema legal, né? Desapega do passado. Esse é o tema. Desapegue do passado. Porque eu quero falar com vocês nessa noite alguns motivos que nos levam a ficar apegado com o passado, olhar para trás. E aí, a gente vai ver que isso acontece nas nossas vidas. De repente já aconteceu contigo e você nem percebeu. Mas nessa noite e nesse momento que Deus está falando contigo, eu tenho certeza que Ele vai te instruir, que o Senhor vai te dar uma palavra de ânimo e você vai receber o melhor em nome de Jesus. O texto é esse aqui, só para a gente poder fixar. Lucas capítulo 17, versículo 32, apenas uma frase: lembrai-vos da mulher de Ló, só para a gente fixar bastante nos nossos corações. Então, o que, pastor Fábio, que a gente tem que evitar? Quais são os motivos que nós precisamos ter para que a gente não olhe para trás, para que a gente desapegue do passado? Primeiro motivo, e na verdade são motivos que a gente entende, né? E a gente coloca em nossos corações, e são motivos errados, né? São coisas erradas que nos levam a olhar para trás. Porque, veja bem, quando você olha para trás, você sempre acha que era melhor. O texto aqui, querido, só para a gente poder deixar bem claro, quando Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, e Ló e toda a sua família saem, e quando eles estão saindo, a mulher de Ló olha para trás. Esse é o texto. E aqui significa muito, porque quando a mulher de Ló olha para trás, ela dá valor àquilo que Deus já não queria mais dar para eles. Dá valor àquilo que Deus já tinha arrancado deles. Dá valor àquilo que ela achava ser melhor para a vida dela. E tem gente que olha para trás e consegue dar valor àquilo que Deus já arrancou. Tem gente que olha para trás e consegue dar valor àquilo que Deus não quer mais. Tem gente que olha para trás e consegue falar assim: mas era muito melhor. Porque a luta e a prova está tão grande agora, que começa a olhar para a vida que tinha anteriormente, para aquilo que comia, para aquilo que vestia, para aquilo que tinha, enfim, e começa a falar: lá atrás era melhor. Quando na verdade a gente tem que entender que aquilo que Deus está fazendo por nós, ou seja, a roubada que Deus está arrancando a gente,
Ele vai colocar a gente num lugar bem melhor, em situações bem melhores, e Ele vai fazer o melhor por nossas vidas. Então, as pessoas olham para trás porque elas sempre acham que no passado era melhor, que aquilo que elas perderam era melhor. Elas não conseguem vislumbrar que Deus tem coisa melhor. Elas não conseguem vislumbrar que Deus tem algo melhor a fazer. E por causa disso é o segundo motivo. A vida fica parada. Porque quem vive de passado, quem vive apegado ao passado, para a sua vida, não consegue olhar para frente, não consegue vislumbrar aquilo que Deus tem de melhor, não consegue entender que se Deus está te arrancando ou está arrancando de uma situação que mesmo que você supostamente achasse ser legal, mas aquilo ali Deus está destruindo. Deus está arrancando da tua vida e você não vai ter mais nenhuma lembrança daquilo. E aí, o que acontece com a mulher de Ló quando ela olha para trás? Ela se transforma numa estátua de sal, ela fica parada e acaba a vida dela. Ou seja, quem olha para trás fica com a sua vida parada, não consegue avançar. Tem um monte de coisas preparadas por Deus, tem um monte de situações preparadas por Deus, mas de tanta pessoa olhar para trás, de tanta pessoa ficar pensando, mas era assim, mas era daquele jeito, mas eu tinha isso, eu tinha aquilo, não consegue vislumbrar o que Deus está preparando, não consegue entender que Deus está arrancando de uma situação terrível e está só com a vida fixada naquilo que já passou. E aí a vida para. Queridos, não são poucas as pessoas que hoje estão com a vida parada, porque insistem em se apegar ao passado, a um passado que Deus já matou, a um passado que Deus já extirpou, a um passado que Deus já falou que não ia ser legal, não ia ser legal, não ia ser legal. E infelizmente as pessoas pararam suas vidas. Eu quero crer que você não vai querer parar a sua vida. Eu quero crer que você vai querer que tua vida avance. Então, se você quer que a tua vida avance, você precisa fazer uma coisa. Você precisa olhar para frente. Você precisa entender que Deus tem melhor para a tua vida. Você precisa entender que o Senhor quer fazer o melhor para a tua vida. Você precisa entender que Deus está arrancando você de uma situação terrível. E Ele não quer nem que você olhe. Porque se você olhar para aquilo, você vai ficar com a tua vida paralisada. Então, o conselho que Deus nos dá nesse início é o seguinte: aquilo que Deus te arrancou, nem olha, nem deseja estar de novo, não, tua vida vai ficar paralisada. Olha para frente, caminha, porque Deus tem algo a fazer maravilhoso para a tua vida. Então, quando nós olhamos para trás, quando a gente, infelizmente, fica pensando nas coisas do passado, a gente fica preso, a nossa vida fica parada, e aí não tem como Deus agir. E aí a gente vai ficar reclamando, vai ficar falando, Deus não está agindo. Não, não é Deus que não está agindo, é a gente que simplesmente não está aceitando o agir de Deus. Você entende o que Deus está falando? Bom, acontece outra coisa também. Primeiro, a gente sempre acha que lá no passado era melhor, mas não é, Deus arrancou. Por causa disso, a nossa vida fica parada e a gente não consegue vislumbrar nada para frente. Nossa vida para, você não vislumbra nada. E por você não vislumbrar nada para frente, o que acontece? Você perde, nós perdemos às vezes grandes oportunidades. E nem sempre essas oportunidades vão se apresentar de novo para a gente. Nem sempre a gente vai receber de novo a oportunidade que a gente deixou passar porque ficou olhando para trás. No que ficou olhando para trás, a gente perdeu as oportunidades, elas apareceram na nossa frente, mas a gente estava ligado naquilo que a gente acha ser tão legal, mas não é mais. Deus já falou que não é mais. Passou a oportunidade, a gente está olhando para trás e fica pensando por que eu perdi isso, e Deus está te dando coisa melhor e você está falando por quê? Então percebam, queridos, como seres humanos, como nós, de uma maneira geral, como a gente vai desperdiçando as oportunidades que Deus está dando. E às vezes também, queridos, vamos combinar uma coisa, às vezes falta para nós muita coragem para a gente se desprender das coisas que Deus não quer mais, coragem para a gente se desprender daquilo que Deus está arrancando, Deus arrancou, gente, amém, está arrancado. Você pode falar assim, era legal, e às vezes realmente era uma coisa que ninguém entende, É um bem que Deus arranca de nós, é uma coisa que Deus faz, é um lugar que Deus troca a gente, e a gente não entende, a gente é levado pelas circunstâncias a perder aquilo, ou a trocar, e a gente fica insistindo, mas eu tinha aquilo, quando Deus está querendo fazer coisa melhor, quando Deus está querendo dar coisa melhor, quando Deus quer fazer coisas tremendas. Alguém entende o que Deus está falando? E é assim que Deus vai fazer, e é assim que Deus vai operar. Glorifica o nome do Senhor Jesus por isso. Pastor Fábio Campos, o que eu faço então? Bom, obviamente,
As respostas estão praticamente quase que intrínsecas aqui, mas eu vou dar mais algumas respostas, mais algumas atitudes que a gente vai ter que tomar, basicamente para a gente aprender a não olhar para trás, para a gente aprender a desapegar do passado, para a gente aprender a não ficar com a nossa vida parada, para a gente entender que tem coisa melhor para frente, para a gente olhar e vislumbrar e conseguir conquistar, porque Deus está preparando, e para a gente não perder as oportunidades. É tudo que a gente quer, né? Ó, é o combo completo, né? Não quero mais olhar para trás, não quero minha vida parada, quero vislumbrar o que Deus tem para minha vida e quero aproveitar as oportunidades que Deus me der. Isso é o mundo ideal. E esse mundo ideal, ele não é tão distante de nós. Só depende da gente, só depende de você. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tomar algumas atitudes. E uma das primeiras atitudes, se não uma das principais, é olhar para o autor e consumador da nossa fé. Lembra do primeiro louvor, da primeira canção? Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus. Sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Então nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é ponto pacífico, porque quando você mira e coloca o teu olhar no Senhor, pronto, você não está mais olhando para o passado, você não está mais olhando para aquilo que você supostamente achou que perdeu ou que deixou para trás, porque você está olhando para Jesus. Isso é simples, né? Parece ser tão simples, mas muita gente complica. E infelizmente muitas pessoas se complicam porque olham para as dificuldades, olham para os problemas, olham para as coisas que estão acontecendo e não conseguem deixar Deus agir, a tal ponto de parar em sua própria vida. Muita gente para a vida, literalmente para a vida mesmo, né? A vida simplesmente não anda, a vida para, porque as pessoas ficam fixas e fitas naquilo que supostamente elas achavam ser o melhor para elas, e não é. Alguém entende o que Deus está falando? Se você entende, você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Resumindo, a gente precisa entender e precisa colocar em nossos corações que, olhando para Jesus, a gente não vai olhar para o passado. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós vamos ter a nossa fé renovada a cada dia. Olhando para Jesus, a gente vai entender que Ele quer o melhor para nós. E se Ele quer o melhor para nós, o que ficou para trás ficou. Vamos olhar para frente, porque Deus tem coisa melhor para as nossas vidas. Alguém pode adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Deixa nos comentários aí se Deus está falando contigo. Outra coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que obedecer sem questionar. E aqui eu vou me remeter ao que Ló fez. Obedeceu sem questionar. E olha que o negócio não estava muito fácil não, né? O anjo precisou arrancar eles, amarra de lá, mas enfim, obedeceram. Só que a mulher de Ló não obedece. Olha para trás e você já sabe o que acontece, né? Eu sei que Deus está falando contigo, então por isso você pode glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Obedecer sem questionar não significa ser como se fosse um animal tapado, né? Que tem assim, aquele negócio aqui que tapa aqui, a pessoa não é isso. Muito pelo contrário, queridos. Quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, nossos olhos são abertos. A nossa vida é transformada e a gente começa a entender o que é e o que não é de Deus. A gente começa a ver realmente o que Deus vai fazer e o que Deus não vai fazer. E é isso que você precisa entender. E é isso que você precisa colocar no seu coração. E é isso que você precisa avivar na tua vida. E entender que por Deus estar fazendo tudo isso, por Deus estar tomando conta da tua vida, você vai aprender a olhar, né, para todos os horizontes, mas você não vai arrancar o teu olhar do Senhor Jesus Cristo. Isso é óbvio. E fazendo isso, você vai entender que Ele está preparando coisas boas para a tua vida. Quando Deus faz o povo caminhar pelo deserto, não era para o povo caminhar 40 anos, era para no máximo 40 dias. Mas uma geração toda teve que falecer, porque desobedeceu ao Senhor, e andou em círculos, até que aquela geração toda morresse. Deus não permitiu, enquanto a outra geração não viesse. Então, entenda bem, gente. Existem coisas que a gente realmente precisa se questionar. Então, é um convite que Deus está fazendo para a gente hoje. Um convite que Deus faz para mim e para você. Questione-se. Questione-se mesmo. Não podemos questionar a Deus, mas eu preciso me questionar. As direções que eu tenho tomado remetem à vontade de Deus?
A gente está falando sobre isso nesse momento. Porque para remeter à vontade de Deus, eu tenho que estar olhando para o Senhor Jesus Cristo e eu preciso obedecê-lo. Obedecer sem questionar, entender que tem coisas que a gente realmente não vai entender, mas eu não vou questionar. Eu vou obedecer. Porque eu vou obedecer e Deus já me dá graça, Deus já me dá vida, Deus já me dá saúde e eu vou entender que tudo que Deus está fazendo por mim, pela minha vida, pela minha família, pela minha casa, Deus está me direcionando realmente para aquilo que Ele quer, para uma grande vitória, para uma grande conquista. E, obviamente, eu só vou dar 3 motivos, 3 ações que a gente tem que fazer. Já falei a primeira, já falei a segunda, e essa última, ela vai englobar tudo nas nossas vidas. Precisamos manter o foco na nossa salvação. Amados, não tem para onde correr. Deus está falando conosco. O apóstolo Paulo fala assim: uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Ok? E o alvo do crente é a salvação. O meu alvo, por enquanto, aqui na terra, o nosso alvo, deixa eu só ajeitar aqui, gente, os nossos alvos podem ser vários aqui na terra e, ok, você tem que viver, eu tenho que viver, a gente vai viver, a gente vai ter que ter, no mínimo, para a gente poder viver decentemente. Então, muita gente tem um alvo assim, um carro, um apartamento, uma casa, um bom emprego. Ok, legítimo. Afinal de contas, Deus vai abençoar a gente. Mas o teu e o meu, o nosso principal alvo tem que ser sempre a salvação. O nosso foco é a salvação. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, mas entendendo que, quando eu olho para Jesus, eu obedeço. E se eu obedeço, eu mantenho foco na salvação. Veja como as coisas se interligam. E quando as coisas vão se interligando, você vai entendendo, você vai colocando no teu coração como Deus está preparando tudo para a tua vida. Gente, é a realidade. A gente pensa que não, mas o Senhor está preparando as coisas, queridos. Deus está preparando tudo para mim e para você. Deus está preparando tudo para as nossas vidas e a gente às vezes está insistindo em olhar para as coisas que ficam para trás. E o apóstolo Paulo fala: uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. E às vezes as pessoas estão com a vida parada. Quanta gente aí com a vida parada? Quanta gente aí que já desistiu? Quanta gente que infelizmente já não consegue mais andar? Que parou a vida, olhou para trás, paralisou. Se olhar para trás vai se paralisar. Se ficar paralisado não vai conseguir vislumbrar aquilo que Deus tem para fazer. E se não fizer isso, não vai aproveitar as oportunidades que Deus vai dar. Então, em nome de Jesus, olhemos para o autor e consumador da nossa fé, entendamos claramente que precisamos obedecer sem questionar e vamos mirar no foco. E o foco é ser salvo em Cristo Jesus. É a nossa salvação, é tudo que a gente precisa. As coisas vão acontecer aqui nesta terra, Deus vai acrescentar, porque quando a gente busca o reino de Deus, as demais coisas nos são acrescentadas, isso é óbvio. Mas às vezes é difícil a gente entender, né? Colocar em prática. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. É isso que a gente precisa estar fazendo a cada dia. Buscando o reino de Deus, entendendo que o que ficou para trás, Deus tirou, Deus arrancou. Agora vamos caminhar para frente, porque Deus tem coisa melhor para nossas vidas. Olhe para o autor e consumador da tua fé, obedeça e foque na tua salvação. E as coisas daqui da terra Deus vai resolvendo uma a uma para você, você vai ter uma vida abençoada. E eu profetizo isso em nome de Jesus.